Uma boa noite a todo o Executivo, saudar a vossa presença, infelizmente ainda por via digital, mas penso que a próxima já poderemos retomar a via presencial. Portanto, houve aqui um aligeirar das medidas a nível nacional e que nos permitem, nesta fase, voltar à maior normalidade possível e aqui nas nossas reuniões também. Cumprimentar as trabalhadoras e os trabalhadores do município que acompanham as nossas reuniões, a nossa secretária, doutora Ana Silvestre, a área de comunicação, de informática, de gabinete de apoio, que também possibilitam que estas nossas sessões sejam transmitidas nos canais digitais e aqui todos os nossos concidadãos poderem acompanhar os trabalhos do Executivo Camarário. Gostava daqui fazer uma referência a um conjunto de questões que hoje nos fizeram chegar. Entre as 13h40 e as 18h40 recebemos aqui questões do Sr. Rodolfo Cruz, do Ateneu Artístico Artachense, do Sr. Sérgio Carvalho, do Sr. Jorge Pisca, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Pontevel e no lugar da Sra. Manuela, e também, perdão, da Sra. Manuela Carvalho. Eu vou transmitir que, dada a minha ausência durante um período da tarde, para também proceder à minha vacinação, não tive a oportunidade de ler com detalhe as questões e, portanto, irei trazer na próxima reunião de Câmara a conhecimento do Executivo, sem prejuízo, naturalmente, de, nos próximos dias também, por escrito, dar respostas às questões que aqui nos foram solicitadas para a sessão de hoje. No período antes da ordem do dia, um conjunto de informações que gostava de partilhar convosco. A primeira tem a ver com o processo PAEL e um conjunto de notícias que nos surpreenderam, como se tivesse sido feita legislação para evitar a perda de mandatos, quer da minha parte, quer do vice-presidente no anterior executivo que formámos, e portanto aqui de uma forma muito clara transmitir ao Executivo Camarário, transmitir através dos nossos canais digitais e para que fique registado em ata, até à data de hoje, nem eu nem o vice-presidente recebemos alguma notificação, alguma comunicação de qualquer instituição no que fosse no sentido da perda de mandato. Portanto, o primeiro esclarecimento, até à data de hoje, nem eu nem o vice-presidente fomos notificados para qualquer processo de perda de mandato. O segundo ponto, tanto eu como ele, não tive a oportunidade de falar com outros autarcas sobre as notícias que saíram, mas aqui no cartaz não tivemos qualquer tipo de conhecimento de qualquer iniciativa partidária que fosse no sentido de ilibar qualquer autarca por qualquer processo de incumprimento, seja de PAEL ou de outra natureza. O terceiro ponto, se um dia fôssemos notificados para este efeito, tenho a convicção plena que naturalmente jamais haveria alguma instância neste país que pudesse retirar mandatos autárquicos a presidentes de Câmara, vereadores, vice-presidentes que tomaram posse nas circunstâncias em que nós tomamos, e tanto quanto sabemos, na maior parte dos municípios que temos conhecimento, muitos desses presidentes de Câmara entraram pela primeira vez esses executivos em funções, não podendo ser responsabilizados pela gestão que herdaram. Se não vejamos, e aqui partilhar convosco alguns pontos. Pelo menos eu penso que o engenheiro Nuno Nogueira, também foi vereador no mandato anterior, acompanhou isto. À data,
que tomámos posse, ao ver 16 de outubro de 2013, deparámos com a situação que todos vós conhecem, nomeadamente ao nível do endividamento do município, do nível de fundos disponíveis negativos que aqui encontramos, e é sempre importante recordar que na altura os pagamentos em atraso naquilo que tinha a ver com dívidas superior a 90 dias ultrapassavam os 22 milhões de euros, o prazo médio de pagamentos era acima de um ano, quando tomámos posse, 373 dias, dívidas ao Estado, à Segurança Social, superior a 1,7 milhões de euros, que quando tomámos posse em outubro, dívidas a transitar para o ano seguinte eram superiores a 29 milhões de euros, e que o valor de fundos disponíveis, que devia de ser positivo para cumprirmos a lei, nós, a 10 de outubro de 2013, portanto, quando praticamente tomámos posse, este município tinha um valor de fundos disponíveis negativos perto dos 56 milhões de euros. 56 milhões de euros. E, portanto, também transmitir aqui que no mandato anterior, sob a presidência do Dr. Paulo Caldas e do engenheiro Paulo Varanda, eles apresentaram uma candidatura ao PAEL em novembro de 2012, mas quando nós entramos em funções, essa candidatura ainda estava pendente de aprovação, pior, estava pendente de aprovação porque existiam 21 perguntas do Tribunal de Contas à Câmara, formuladas em janeiro de 2013, que o Executivo liderado pelo engenheiro Paulo Varanda não deu resposta. Dizer que desde dessa nossa tomada de posse, a 16 de outubro de 2013, nós demos prioridade, de facto, à adesão ao PAEL, Programa de Apoio à Economia Local, e procuramos, naturalmente, resolver muitas das pendências e dar respostas que o Tribunal de Contas tinha feito ao município e que o município não as tinha dado. Dizer que, obviamente, era impossível, durante esse período, nem o município, tendo acesso ao PAEL, dar cumprimento a todos aqueles que eram os seus requisitos, mas ainda assim, tomando posse a 16 de outubro de 2013, em novembro de 2014, já estávamos em condições de naturalmente receber a primeira tranche. Dizer também que a IGF, a Inspeção Geral de Finanças, em 2015, efetuou uma inspeção do cumprimento do PAEL à Câmara Municipal, e eu há pouco fui exaustivo nos indicadores, porque dos 5 indicadores inspecionados, apenas 2 não foram cumpridos. O primeiro, naquilo que tinha a ver com o indicador de receita e despesa, como é óbvio, e o segundo, e há pouco falei na dívida, tinha a ver com o endividamento, isto porque também os pressupostos sobre os quais encontramos o PAEL, e tinha sido construído o PAEL, estavam errados logo na base de partida. Quem esteve connosco no mandato anterior também sabe as inúmeras vezes que denunciámos à IGF, ao Tribunal de Contas, fomos recebidos pela senhora Procuradora-Geral da República, pelo Estado de Estado das Finanças, na altura do PSD, pelo Estado de Estado das Autarquias Locais, também de um governo PSD, onde denunciámos estas questões, e mais do que denunciar, questionámos estas entidades inspectivas do óbvio. Como é que um município, com o valor da dívida que tínhamos e com a estrutura de receitas e despesas que encontramos, poderia alguma vez fazer a gestão sem correr o risco de não cumprir a legislação em vigor. E, portanto, dizer em relação
a estas matérias. Não vou ser exaustivo naquilo que foram os resultados de 2020, mas já fechámos este último ciclo para toda a gente perceber a monstruosidade de problemas que tivemos para resolver durante estes anos. Já passámos o ciclo das dívidas a transitar e também ao nível dos fundos disponíveis. Nós que encontramos os fundos disponíveis negativos a um valor perto dos 56 milhões de euros, passámos o ano, este ano, 2020 para 2021, com resultados positivos de fundos disponíveis em 6,4 milhões de euros. E, portanto, para alguns concidadãos nossos que com toda a certeza, não com má fé, mas com falta de informação, foram transmitindo que tinha havido uma lei para proteger autarcas fora da lei, autarcas que deviam ter perdido o mandato, tanto sublinhar, até à data de hoje, nunca fomos notificados para qualquer perda de mandato. Se o fôssemos, também temos a consciência que conseguiríamos justificar aquilo que foi a nossa ação e melhor do que nós falam os factos que eu aqui relatei. E, naturalmente, em terceiro lugar, e acho que isto é a opinião unânime neste Executivo, na altura ganhasse quem ganhasse as eleições, ia naturalmente, com a herança que tínhamos, passar por uma situação que eu aqui vos relatei. A segunda questão que gostava de falar tem a ver com os resultados dos censos e com aquilo que também deve ser a preocupação de nós enquanto autarcas, a olhar para a realidade, quer nacional, quer a nossa realidade distrital, quer a realidade concelhia. O que nós constatamos, e é preocupante, o país está a perder pessoas, a nossa região está a perder pessoas, o Concelho do Cartaz está a perder pessoas. E acho que isto deve nos inquietar a todos, sejam os governantes, sejam aqueles que nos representam na Assembleia da República, tal como deve preocupar a cada um dos autarcas. E se olharmos para o nosso distrito de Santarém, tirando Benavente, que cresceu 2,5%, todos os concelhos do distrito mais ou menos perderam população. Se olharmos para o distrito em 10 anos perde 6,2% da sua população, ou seja, perdeu 28 mil habitantes em 10 anos. E eu julgo, até porque estamos em véspera de eleições autárquicas, mas volto a dizer, para além da estratégia concelhia, é importante haver uma estratégia nacional de promoção da natalidade, de promoção naturalmente de apoios ao investimento que possam fixar os nossos jovens aqui, que não tenham que emigrar à procura de novas oportunidades no estrangeiro, também sermos mais atrativos para aqueles que nos possam procurar e fixar para termos mais emprego, mas dizer que de facto em 21 concelhos do distrito de Santarém apenas Benavente crescer deve nos preocupar a todos, e quando olhamos para os indicadores temos concelhos como a Chamusca, como a Mação, como a Brandes a perder mais de 10% da população. O Concelho do Cartaz perdeu abaixo daquilo que foi a média do distrito, mas perdeu 5,1%, e é óbvio que isto nos preocupa. Ainda assim, se fizermos aqui um ranking do distrito de Santarém, em 21 concelhos, o Cartaz tem o oitavo melhor ranking a nível demográfico. Se estivermos no contexto da Lesíria do Tejo, somos o quinto a nível demográfico. Portanto, nos 11 municípios, se tivermos um ranking dos 11 municípios que compõem a Lesíria, o nosso ranking é o quinto. Se fizermos um ranking dos 21 municípios do distrito de Santarém, o Cartaz é o oitavo, a seguir a Benavente, Entroncamento, Rio Maior, Salvaterra, Orem, Vila Nova da Barquinha e Santarém, logo atrás de Santarém.
nesse ranking. Portanto, reiterar aqui a nossa preocupação, desmentir algumas notícias que vi propagadas pelas redes sociais que apontavam o cartaz como o pior concelho do distrito. Não estamos satisfeitos, mas volto a dizer, num distrito com 21 concelhos, a nível de resultados demográficos, diria somos o 8º melhor do distrito de Santarém. Gostaria também de partilhar convosco as questões referentes ao processo Cartágua. Para nós, nenhuma novidade. Tive há pouco tempo uma reunião com a Cartágua, onde a Cartágua exigiu o aumento tarifário que, desde que sou presidente da Câmara, tenho negado. O aumento tarifário que a Cartágua reivindica tem a ver com o contrato assinado pelo engenheiro Paulo Varanda em março de 2013. Não vou aqui ser exaustivo, a menos que me obriguem, em todo o historial e naquilo que foi o nosso pedido para a ERSAR dar parecer em relação a esta matéria, e daqui os caminhos ficaram muito claros, para nós, muito claros. A entidade reguladora, a ERSAR, a quem pedimos que auditasse o contrato, faz um conjunto significativo de recomendações de alteração. Em relação a esta matéria, este executivo, liderado por mim, posicionou-se de acordo com a entidade reguladora e, portanto, todas as recomendações da entidade reguladora devem ser revertidas num novo adicional. A Cartágua não aceita nenhuma recomendação feita nesse parecer pela entidade reguladora. E, portanto, os caminhos estão muito simples e eu sou completamente a favor, quero deixar aqui a posição clara, que o Tribunal, seja os tribunais a definir, por um lado, a quem é que assiste razão em relação a esta matéria, se é à Câmara do Cartaz, se é à Cartágua. Em segundo lugar, que penso que também igualmente importante que o Tribunal apure os responsáveis por nos trazer até ao dia de hoje esta matéria por resolver. E, portanto, eu sou completamente a favor da via judicial. Não há entendimento possível com uma empresa que recusa ajustar o novo adicional às recomendações da ERSAR. A Câmara do Cartaz, através do seu presidente, e vocês conhecem a minha posição é de adesão total às recomendações da entidade reguladora. Os tribunais existem para isto mesmo, para poderem ver neste conflito quem é que tem razão. E, em segundo lugar, acho que é uma excelente oportunidade para apurar os responsáveis políticos que nos conduziram a esta situação, os responsáveis políticos que assinaram o contrato antes de nós entrarmos em funções, a dar uma carta branca para um aumento brutal tarifário sem qualquer estudo que o justificasse. Portanto, em relação ao processo Cartágua, era isto que também gostava, de forma muito clara, de partilhar convosco. Nunca como antes podemos clarificar quem tem razão, quem foi responsável por esta matéria, por nos trazer até aqui, e é para isso mesmo que existem os nossos tribunais. Gostava de partilhar convosco, a nível da agenda, que no dia 20 de julho, e logo que haja um documento final, vou partilhar com todo o Executivo e com todas as forças políticas. Tivemos mais uma sessão de análise e discussão da estratégia integrada de desenvolvimento territorial da Alzira e do Tejo para o período de programação 2021-2027. Pedia depois ao Sr. Vice-Presidente Fernando Amorim para poder partilhar com o Executivo a reunião do dia 22 de julho, em que representou a Câmara com a Diretora Nacional de Bombeiros. Transmitir e partilhar com o Executivo que tivemos no dia 23 de julho mais uma reunião da Comissão Municipal de Trânsito. Partilhar com o Executivo Camarário, no dia 26 de julho, juntamente com o Vereador do Urbanismo, Pedro Novo, tive uma reunião com o Dr. Pedro Catela, administrador da Politejo, tal como vos tinha transmitido. A Politejo
por um lapso administrativo, não ficou com terrenos no Casal Branco, mas como vos disse, a empresa continua a investir no cartaz. Esta reunião foi uma reunião para apreciarmos a proposta da Politeis para um terreno no Concelho do Cartaz, onde irá fazer o seu desenvolvimento e, juntamente com o vereador do urbanismo, a trabalharmos naquilo que tem a ver com os procedimentos administrativos para que este novo investimento desta empresa, já aqui na nossa região, possa ser concretizado no Concelho do Cartaz. A transmitir que no dia 28 de julho, mas pedi depois ao nosso vice-presidente para falar com mais detalhe, tivemos uma reunião com as juntas de freguesia para preparar o próximo concurso Rei e Rainha das Vindimas. Transmiti que no dia 29 de julho tomou posse a nova diretora do agrupamento de escolas, Dom Sanches I, tomou posse na DGEST em Lisboa. Transmitir que neste dia também houve reunião do Conselho Diretivo da CIM-LT e gostaria também de partilhar convosco uma cerimónia simples que se organizou por iniciativa cidadã, por nosso concidadão Rui Sousa. A Câmara juntou-se a esta iniciativa deste nosso concidadão de homenagem a um ciclista recentemente falecido, um ciclista do Concelho do Cartaz, o Fábio Cera, teve um infortúnio de falecer com a Covid-19 e aqui, naturalmente, dar um testemunho deste ciclista do nosso Concelho, alguém que teve um passado bastante interessante nesta modalidade, chegou a ser atleta de uma das principais equipas de Portugal, do Sport Lisboa e Benfica, e portanto naturalmente associámos em nome do município a esta iniciativa, e onde também tivemos a oportunidade de apresentar as nossas condolências à sua família. Eram estes os principais assuntos que gostava de hoje a partilhar convosco, naturalmente disponível para todos os assuntos que queiram colocar. Passava agora a palavra ao vice-presidente Fernando Amorim. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite a todos. Obrigado, Presidente. Relativamente aqui, e unicamente às duas questões que me fez o favor de pedir para esclarecer, vou começar exatamente por elas. Relativamente à reunião que tivemos com os bombeiros no passado, com a Associação Nacional de Bombeiros, com a engenheira Susana Silva e a doutora Olga, no passado dia 22/7, foi basicamente para tentarmos esclarecer a questão da nova legislação relativamente aos estágios da nossa Corporação de Bombeiros. Existem várias dúvidas e algumas posições em que uns defendem que existe a obrigatoriedade de realizar estágios para bombeiros com alguns deles mais de 15 anos e alguns 20 anos de carreira, neste processo de regularização da carreira de bombeiro, neste caso, bombeiro assistente operacional para bombeiro profissional. Outros defendem que o estágio é dispensável. Relativamente aqui à posição da Associação Nacional de Bombeiros, eles têm uma interpretação que os bombeiros realmente façam o percurso formativo que já têm, que não necessitam dos 6 meses de formação, mas nada de concreto, não nos deram ainda nenhum parecer concreto relativamente à dispensa ou não desse estágio. Aqui a nossa convicção, e eu posso-me adiantar a minha e a do Presidente e dos restantes vereadores que estão aqui nesta reunião, nomeadamente do Partido Socialista, também temos a convicção que este estágio é dispensável para este tipo de bombeiros e para regularizar a situação. Nós tentamos ainda obter junto à CCDR um pedido de parecer que se encontra lá há mais de um ano, aguardamos esse parecer. No entanto, temos pressionado, nomeadamente a Associação Nacional de Bombeiros, as reuniões com a coordenadora, o secretário de Estado também da Administração Interna,
com outras corporações também de bombeiros para tentarmos ser esclarecidos desta posição. Aguardamos realmente que esse esclarecimento seja, apesar de termos o parecer técnico dos nossos serviços, que vem no sentido de o estágio não ser dispensado, ou seja, os nossos bombeiros têm que fazer esse estágio, mas esse é o ponto 7 da nossa reunião que estamos para conhecimento relativamente a este assunto. No entanto, ainda aguardamos mais pareceres. Relativamente a esta reunião, também não foi conclusiva relativamente a este assunto, no entanto, irão-nos fazer chegar também a posição possível da Associação Nacional de Bombeiros. Relativamente à Rainha das Vindimas, a reunião foi basicamente para nós ultimarmos os preparativos para a elaboração do plano de contingência, que nesta data foi aprovado por todos, e no sentido de submeter o mesmo à Direção-Geral de Saúde para que obtenha o parecer para a realização deste evento. Aguardamos realmente a chegada do mesmo para depois também iniciarmos todo o processo de adequação do evento às regras que estão no plano também e assim também às considerações que a Direção-Geral de Saúde tenha a fazer sobre o mesmo. Para já é só, Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Dou a palavra à nossa vereadora Elvira Tristão. Uma boa noite. Tenha a bondade. Boa noite a todos os presentes nesta reunião e quem nos acompanha. Eu iria só pegar em dois assuntos que foram referidos pelo Sr. Presidente para pedir, num dos casos, uma informação e no outro para pedir um esclarecimento. O Sr. Presidente falou que houve uma reunião da Comissão Municipal de Trânsito recentemente. Há um assunto que eu trouxe aqui já há mais tempo, suponho que tenha havido outras reuniões de Comissão de Trânsito, e eu gostaria de saber se, em alguma delas, o assunto estacionamento junto ao portão oeste da Quinta das Pratas foi abordado nessa reunião ou se vamos continuar a ter os carros a estacionar na berma, obrigando os transeuntes a ir à estrada cada vez que por lá passam. E a outra questão, o Sr. Presidente disse que tomou posse a diretora do agrupamento de escolas Dom Sancho I. Eu pergunto se não será antes a Presidente da Comissão Administrativa Provisória, porque em termos legais suponho que é essa a situação, não é? E é só. Obrigado, Sra. Vereadora, pelas suas questões. A primeira questão, não tenho agora de memória, ainda era exaustiva a ordem de trabalho, estava lá essa matéria, mas aquilo que posso dizer é que a Câmara comunicou à PSP e a PSP também nos esclareceu há cerca de um mês que ali é proibido estacionar independentemente da sinalização. Portanto, é considerado zona de passeio e, portanto, é proibido estacionar e, portanto, é competência nesta altura das autoridades policiais agirem de acordo com aquilo que é o código da estrada. Mas ainda assim é nosso intuito reforçar a sinalização vertical para que não existam quaisquer dúvidas em relação a essa matéria. Em relação à segunda questão, tem toda a razão, lápis meu, portanto é exatamente isso, portanto é presidente do CAP e não diretor. Obrigado pela alteração. Não é apenas uma questão semântica, é mesmo uma questão até de mandato, período de mandato, e obrigado pela correção. Dou a palavra então ao Sr. Vereador Pedro Nobre, tenha a bondade. Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, Srs. Vereadores também. Aqui relativamente também a temas de agenda e dos últimos 15 dias, dar nota de que do período 19 a 23 estive ausente para um período de férias, mas relativamente à semana passada destacava no dia 27, então, reunião com a CCDR, LVT, para tratarmos aqui então dos últimos pormenores sobre a proposta de revisão do PDM antes de submetermos de novo àquela CCDR. Havia aqui 2, 3 temas que queríamos ver esclarecidos, de forma a que a proposta, quando for para os serviços da CCDR, irem o mais ultrapassados possível. Havia aqui, sobretudo, 3 temas fundamentais, que era, uma vez que já temos a mancha estabilizada da REN,
e relativamente com esta nova mancha havia aqui uma outra proposta que conflitua com o que nós queremos ultrapassar, perceber com eles como é que era a melhor forma de o podermos fazer, também para organizar o processo de exclusões neste novo processo e como é que iríamos fazer, se faríamos primeiro conferência decisória antes de submeter à discussão pública ou depois, onde com a empresa que nos está a acompanhar neste processo também esteve presente, estas dúvidas ficaram esclarecidas e contamos em final, última semana de agosto, 1ª de setembro, de fazer chegar à CCDR com estas questões já ultrapassadas, então, para darmos mais um passo, a ver se conseguimos, antes do final de 2021, ter aqui o nosso PDM aprovado, pelo menos é com este objetivo que andamos a trabalhar. Também dar nota da parte da tarde, que estive com os funcionários da Ecos e iria visitar o nosso futuro centro de transferência para a implantação da balança e da báscula, que é para também para pormos definitivamente a funcionar até ao final do verão aquele equipamento, conforme já tinha aqui sido relatado também, para evitar que os nossos carros continuem a ir à Raposa. Por último, destacava na passada quinta-feira reunião com o potencial investidor para a aquisição da propriedade do Val de Algares e também daquele equipamento que está no centro de Vila Xandorique, onde tivemos a oportunidade de ouvir por parte do investidor o que é que pretende do ponto de vista do projeto turístico para o Val de Algares, em complementaridade também com o que existe lá no centro de Vila Xã, funciona como espaço para eventos, e o que é que pretenderia fazer ali com o que está atualmente num buraco, que já teve projeto aprovado e que tem projeto aprovado para o hotel, e que ele está com a ideia de, naquele espaço, poder trabalhar numa oferta ao nível da residência para a terceira idade, ainda residência ativa para estrangeiros, onde falou efetivamente do estudo que já tinha feito e das infraestruturas que o Conselho está dotado, nomeadamente com o Hospital Distrital a 13 km, onde via, do ponto de vista de infraestruturas já do Conselho, aqui próximas, com uma expectativa muito positiva. Dar nota que já é a 3ª reunião que temos com ele e, por isso, parece-nos que desta feita o acordo com o banco está bem encaminhado e, por isso, também só hoje trago este assunto aqui a conhecimento do Executivo Municipal, porque já começa a ter aqui uns contornos com mais certezas de investimento, onde contamos ainda esta semana ter cá os investidores para consultar os processos, porque está ali um caminho ainda de licenciamento das infraestruturas que já existem, algumas que irá ser possível, outras não tanto, mas pronto, para aqui dar nota também ao Executivo Municipal relativamente a um ponto que me parece muito importante, não só para Vila Xandorique e todo aquele centro que está com aquele buraco a esventrar a freguesia, mas também do ponto de vista turístico e da oferta turística que queremos dar ao nosso concelho. É um investimento que me parece muito interessante. Era só, Sr. Presidente, para já, disponível para alguma questão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereadores. Oxalá que se concretize a bem de Vila Xandorique e do concelho e, de facto, do equipamento está ali nas condições que tem e que, infelizmente, sabemos que o valor pedido é avultado, mas oxalá que se possa concretizar e também aqui saudar a boa notícia de uma ambição de muitos anos, eu diria uma ambição desde que há aterro sanitário, que é o Concelho do Cartaz ter uma estação de transferência, até porque somos o único concelho do norte do Tejo, que tem que fazer o caminho, tem que fazer diário para ir levar os resíduos, seja a Chamusca, seja a Almeirim, e de facto a estação de transferência aqui irá permitir aliviar a nossa estrutura de custos, a nossa estrutura de encargos. Obrigado, bom trabalho. Dou a palavra à vereadora Ana Bernardino. Uma boa noite, tenha a bondade. Boa noite a todos. Esperamos que esta seja realmente a última reunião neste formato e que as próximas já sejam presenciais. Seria realmente uma boa notícia. Eu quero apenas pegar nas palavras do Sr. Presidente a propósito dos censos para dar nota a todos aqueles que fizeram parte da equipa dos censos, que andaram de rua em rua e prestaram todos os esclarecimentos necessários e solicitados
para que os censos aqui no Conselho do Cartaz tenham corrido da melhor forma. Estou solidária com as palavras do Presidente, naturalmente, em relação às preocupações em relação à perda da população e expectante também em relação aos indicadores que nos vão apontar as razões desta perda de população. E eu termino apenas com uma palavra de solidariedade, de condolências para com a família do Fábio Cera, sem dúvida. Uma grande perda também para o Conselho do Cartaz, até pelo percurso deste jovem. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Dou a palavra ao nosso vereador, Jorge Gaspar. Boa noite. Tenha a bondade. Boa noite, Presidente. Espero que me estejam a ouvir bem. Boa noite a todos. Duas notas muito rápidas. Primeira, se durante 2 anos não falei da questão da perda de mandato do Presidente nem do Vice-Presidente, não é agora que eu vou fazer, pese embora tenha ficado não surpreso, mas diria mesmo perplexo pela intervenção do Presidente e por aquilo que disse, mas enfim, não falei durante 2 anos, não vou falar agora. A segunda nota, queria pedir-lhe formalmente, se entender, falo eu por escrito, mas enfim, nesta reunião gravada julgo que não será necessário, mas se o Presidente insistir nisso, com certeza formalizaremos, que nos enviasse o quanto antes, e o quanto antes eu diria amanhã, quarta-feira, a petição inicial que a Cartágua, a petição inicial da Cartágua no que toca à ação administrativa intentada contra a Câmara Municipal do Cartaz. Com certeza já foi notificada mesmo, já foi publicamente da mesma, e portanto seguramente já foi notificado dessa ação. Eu gostaria, e o Nuno Nogueira gostaríamos de ter acesso a ela entre amanhã e quarta-feira, é só fazer um reencaminhamento. Muito obrigado. Não estou a ouvir, Presidente. Agradecer as suas questões. Toda a documentação vai ser partilhada no site, mas naturalmente vamos... Permita-me interrompê-lo, mas eu não quero ir ver no site. Eu gostava que o Presidente respeitasse o nosso mandato. Não deixou concluir. Não, mas já agora não deixou concluir. Peço desculpa. Não deixou concluir. Não leva mal. Não leva mal. Deixa-me só responder ao vereador. O Presidente passa 4 anos a mandar-nos ver no site. E confesso que, com todo o respeito pessoal e político, está na ruptura, até porque já temos muito tempo para isto. Eu ouvi a sua questão. Não é? Vereador, reencaminha, por favor, nos termos da lei, tal como isso está obrigado. Assim a gente não se ouve, vereador. Vereador, vai-me desculpar, mas a gente assim não se ouve. Se o vereador fez uma questão, eu estava a responder. Se fosse para acrescentar uma questão nova, eu parava. Eu estou-lhe a dizer que toda a documentação vai ser disponibilizada no site da Câmara e amanhã mesmo vai ser disponibilizada toda a documentação que nós recebemos do processo Cartágua. Se me deixasse concluir, a gente não se atropelava. Portanto, amanhã será entregue toda a documentação. Vamos ter que pôr 1 ou 2 pessoas naturalmente na fotocopiadora, porque o documento é enorme, como deve calcular, e portanto era descansá-lo em relação a isso. Portanto, vamos digitalizá-lo e vamos fotocopiá-lo para entregar já amanhã. Em relação à questão da perda de mandato, disse que está perplexo, mas eu não percebi se me acompanha naquilo que eu disse ou não. Era só para esclarecer, porque não fico nada por dizer aqui. Porque o aproveitamento político feito sobre esta matéria, eu não tenho outra palavra a não ser classificá-lo de sujo. E como é sujo, o aproveitamento político que está a ser feito desta matéria, a um mês e meio das eleições, eu quero ter a certeza que o Sr. Vereador não acompanha quem está a fazer campanha suja à conta de um processo que o Sr. Vereador não pode negar aquilo que eu agora vou dizer. Se tivesse ganho as eleições em 2017, estaria na mesma situação que nós, ainda que eu adiante que até à data de hoje, nem eu nem o Vice-Presidente, nem fomos notificados para qualquer perda de mandato, nem tínhamos conhecimento de qualquer iniciativa política de uma lei que nós não acompanhamos. Se a lei que foi feita, que eu nem a conheço ainda, para este tipo de situações, eu digo já aqui publicamente que diverge em completo de uma lei dessa natureza, não a conhecendo ainda na sua plenitude, a não ser para as notícias que vi no jornal. E, portanto, também é importante ter da parte do Sr. Vereador a clareza
da convicção que estamos todos a falar do mesmo. Obrigado. Já que insiste, eu só vou dizer duas coisas. Se não conhece, enfim, repescando a sua expressão, é só ir ao site da Assembleia da República, que ela está lá, enfim, em todos os trâmites. Portanto, acredito aqui, enfim, que já tenho tido essa curiosidade e, pelos vistos, está a resistir a ela. Quanto ao resto, eu não falei durante 2 anos, nem vou falar agora, mas respondendo à sua pergunta, no que toca ao acompanhamento, eu não acompanho a ESI em quase nada nestes 4 anos. Portanto, não estamos a falar. Ó vereador, não fuja à pergunta. Ó vereador, mas não fuja à pergunta. Não fuja à pergunta. Eu não fujo a nada, eu não falei durante 2 anos, não vou falar agora. Isso não são contas do meu rosário, são contas do seu rosário. Do seu rosário, porque o mandato é seu, não é meu, não é? São contas do seu rosário. Mas, pegando a sua expressão, nestes 4 anos eu não acompanho em quase nada. Ó vereador, a questão não fuja à questão. Ó vereador. Pelo meu lado, muito obrigado. Vereador, fugiu à questão uma vez mais, porque eu tenho a certeza, a menos esteja muito enganado em relação à sua pessoa, e espero não estar enganado em relação à sua pessoa, que não acompanha de certeza o jogo sujo e o trabalho sujo que se anda a fazer em relação a esta matéria, também pelo PSD local. Eu não acredito que acompanhe. Não o tenho nessa conta. Eu não acredito que acompanhe. Obrigado. Eu não acompanho assim, Presidente, é só isto. Não estamos a falar do trabalho. Ó Sr. Vereador, o Sr. Vereador democraticamente e tem toda a legitimidade para não acompanhar o trabalho, por isso é que foi candidato, tinha um projeto alternativo. E acho que isso é saudável em democracia. O que não é saudável em democracia é alimentar aqueles que, por falta de conhecimento ou por má-fé, estão a difamar e injuriar quem esteve aqui de forma séria. E isso eu não acredito que o senhor acompanhe. O senhor sabe tão bem como eu aquilo que se passa em relação a este processo, que em nada pode ser imputado nem a mim, nem ao vice-presidente. E é isso que eu estou a falar, não fuja à questão. Eu não acredito que o vereador Jorge Gaspar, com os princípios e com os valores éticos que eu sei que tem, acompanhe o jogo sujo, a campanha suja, em relação a mim e ao vice-presidente, está a ser movida por algumas pessoas do PSD local. Eu não acredito. Obrigado. Vereador Nuno Nogueira, tenha a bondade. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Tenho só aqui umas breves questões. Queria começar por solicitar mais uma vez ao Sr. Vice-Presidente, que é um tema que temos vindo a solicitar com alguma recorrência. Ainda não recebemos o valor do custo da operação dos resíduos sólidos urbanos relativamente ao ano 2020. Tinha-nos informado que esse documento estaria concluído, portanto penso que é só alimentar a folha Excel e juntar aos anos anteriores que nos têm facultado. Se possível, antes de terminar o mandato, agradecia que nos pudesse enviar isso, se faz favor. Pegando, portanto, era um tema que também queria falar, mas o Sr. Presidente já acabou por referir na sua intervenção inicial relativamente à questão dos censos. De certa forma, portanto, acompanho parte da sua intervenção relativamente à questão do decréscimo, ainda que o mapa seja bastante elucidativo, portanto, da proximidade das pessoas ao litoral, desde o norte ao sul do país. Portanto, as pessoas vão para onde têm mais futuro, onde há mais empreendedorismo, ou seja, onde os municípios têm mais para oferecer às pessoas, ou seja, de certa forma, melhores condições de vida. De certa forma, aqui, para os próximos eleitos que assumirem a Câmara Municipal do Cartaz, penso que este é um tema bastante fulcral e tentar reverter dentro do possível aqui esta perca de 5,1% em 10 anos entre censos. São 1.251 pessoas, salvo erro, que nós perdemos em 10 anos. Queria também referir aqui uma questão que deixaria aqui no ar para podermos ainda falar ao longo das últimas reuniões que falta para o final do mandato, ou deixar também para os próximos que assumirem os destinos do Conselho, tem a ver com a questão do provedor do município. A questão do provedor do município, portanto, deixou-se cair, portanto, nunca mais entre nós os 7 falámos sobre este tema, portanto, queria aqui deixar só apenas esta referência para, eventualmente, poder-se ainda falar neste mandato, ou então
para quem assumir um mandato no próximo mandato. Relativamente a um tema que já veio, salvo erro, aqui há mais de 6 meses, à nossa reunião, tem a ver com o regulamento da utilização do Parque Pesados. Nunca mais falamos sobre isto, portanto, o Parque Pesados precisa de intervenção, todos nós sabemos que o Parque Pesados precisa de intervenção, precisa de regulamentação, o regulamento já veio, nunca mais falamos sobre isto. Penso que este tema teria que ser incluído em orçamento, corrijo-me se eu estiver errado, porque está a atingir algumas proporções ainda por cima à frente da nossa esquadra da PSP, toda a votação deitada, portanto não há regulamentação. Portanto, deixava aqui este tema para terminar e gostaria de que, certo, e digo isto porque já veio um município à nossa reunião abordar este tema e o Sr. Presidente sabe disso, e eu fui contactado também nas últimas 2 semanas por 3 caministas que utilizam com alguma frequência aquilo e que as empresas têm todo o gosto em utilizar o parque de estacionamento, mas com alguma regulamentação. É só. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelas suas questões. Naturalmente tomamos nota em relação a estes assuntos. Naturalmente que a questão do Parque Pesados é uma questão que nos preocupa, independentemente da regulamentação, intervir para requalificar, porque, como disse, as questões da vedação, mas mesmo dentro do parque, até a própria iluminação, há coisas que necessitam de rápida intervenção, ainda não tivemos a capacidade de a fazer e, naturalmente, tomar nota, boa nota dos outros assuntos que nos trouxe, quer ao nível do provedor do município, quer ao nível do requerimento dos dados que solicitou sobre a operação da RSU. Muito obrigado. Pergunto ao Executivo se há mais alguma questão, alguma matéria que queiram partilhar. Não havendo mais intervenções, pergunto à nossa secretária de reuniões de Câmara se temos algum assunto, alguma ata para deliberar nesta fase dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Temos 2 atas, a ata número 7 de 5 de abril e a ata número 8 de 19 de abril. Estiveram todos presentes. Pergunto se todos estão em condições de deliberar as atas. Se concordarem, eu pedia que adiássemos para 16, por favor. Muito bem. Da minha parte não há oposição. Não sei se há alguma oposição dos restantes vereadores. Muito bem. Então, nesse sentido, ficará para a aprovação das atas, ficarão para a próxima reunião de Câmara. Partindo então para a ordem do dia, o primeiro assunto que aqui trago tem a ver com a ratificação do despacho que exarei com data de 23 de julho, que tem a ver com um acordo extrajudicial na questão da concessão de uma sepultura perpétua para a inumação de um senhor que faleceu. Eu pergunto sobre este ponto se existe alguma questão da vossa parte. Não havendo nenhuma questão, vamos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O segundo ponto tem a ver com a mobilidade intercarreiras na categoria de coordenador técnico da carreira de assistente técnico. Pergunto sobre este ponto se há alguma intervenção. Não havendo nenhuma intervenção, partimos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O terceiro ponto tem a ver com a deliberação de compatibilidade com o uso industrial, portanto, retificação da classe tipo 3 para a classe tipo 1. Pergunto se sobre este ponto há alguma questão. Não havendo nenhuma questão, indo para a deliberação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, ponto 4, tem a ver com o alvará de loteamento número 2/2005, aditamento número 1, segundo alteração à licença, aceitação da compensação ao município pela reversão da área anteriormente cedida, no processo 1/2003.
Perguntava sobre esta matéria se existe alguma intervenção. Não existindo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 5 tem a ver com a isenção do pagamento das taxas inerentes à emissão do alvará de autorização de utilização no processo 41/2017, onde o requerente é a Casa do Povo da Eireira, onde é proposta a redução máxima do regulamento, que é 90%. Pergunto sobre esta matéria se existe alguma intervenção. Não existindo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6 tem a ver com o protocolo relativo à realização do Festival Soundflower em Valada, foi retirado da última reunião para proceder a alterações aqui também propostas pelo vereador Jorge Gaspar. Pergunto se sobre este ponto o vice-presidente Fernando Amorim pretende intervir e o vereador Jorge Gaspar também. Vice-presidente, tenha a bondade, ou se calhar era melhor ouvir o Sr. vereador Jorge Gaspar. Não, talvez o Sr. Vice-Presidente pode esclarecer eventualmente as questões que eu Força, vereador. Vereador Jorge Gaspar, força. Quer que eu faça primeiro? Ok, sim, assim o Vice-Presidente depois pode clarificar. Muito bem. Então parece-me que de facto as alterações não foram no sentido do esclarecimento, mas pelo contrário, porque, vejamos, o número 1 da cláusula primeira, enfim, que define, digamos assim, o objeto do protocolo, diz taxativamente que se destina a um evento que terá lugar no mês de setembro do presente ano. E, portanto, é para setembro deste ano, 2021. Depois, o número 3 diz, durante o período estabelecido, em datas específicas a definir em todas as partes. Qual período estabelecido? Não se estabelece período nenhum, é setembro de 2021 e já está, não é? Portanto, é uma incongruência que não, enfim, que não tem explicação. Passa o pleonasmo da incongruência e não tem explicação. Depois, na cláusula segunda, diz cada edição do festival. Mas o festival é em setembro de 2021, porque lá de algum se fala em várias edições. No cláusula oitava, número 2, diz edição do ano a que respeita ao festival. E eu volto, mas o festival é só em setembro de 2021, é o que diz o número 1 da cláusula primeira. Cláusula 11. O protocolo caduca automaticamente no decurso do prazo referido na cláusula primeira. Qual prazo? Não está lá prazo nenhum, só está setembro de 2021. Portanto, na verdade, eu lembro de dizer isto, mas nada disto faz sentido. Não só falar do ponto de vista político, enfim, é lamentável que venha assim uma opinião de Câmara sem qualquer rigor jurídico, mas nada disto faz sentido porque, enfim, dá a ideia que houve aqui um copy-paste de cláusulas de contrato daqui, contrato de acolá, e passaram 15 dias ou 3 semanas, já não me recordo bem, e na minha opinião também, estou disposto obviamente a aprovar o festival, eu quero que aquela bela freguesia tenha atividade, não parece que possa ser desta, Presidente, porque de facto isto do ponto de vista do rigor jurídico e naturalmente da execuibilidade do próprio protocolo não faz qualquer sentido. Obrigado pelas suas questões. Vice-Presidente Fernando Amorim, tenha a bondade. Bom, relativamente aqui a esta questão, e eu vou só voltar aqui um pouco à última reunião, tenho um pedido de desculpa a fazer, porque realmente a questão levantada pelo vereador Jorge Gaspar na altura foi abordada pelo gabinete jurídico e eu fiz aqui, a minha interpretação foi que tinha sido ao contrário, tinha sido a cultura a colocar uma situação, mas não, foi o gabinete jurídico e a cultura depois é que não verificou esse parágrafo dessa situação. O que me parece agora, eu também estive a ler as questões enunciadas aqui pelo Jorge Gaspar, é que o que pretendemos com este protocolo e depois de falar com a empresa, o que pretendemos é que era um protocolo unicamente para este ano. Ou seja, um protocolo que vigorará só para o festival de 2021 e depois com períodos renováveis, se for o caso disso, mediante a análise de executivo que venha a liderar este projeto. Nomeadamente, aqui, a ideia que temos para este protocolo é que ele seja exatamente só para este ano. Ponto. Mais alguma intervenção em relação a esta matéria? Presidente, eu percebo o que disse o Dr. Fernando Amorim e concordo, mas não é isso que está aqui. Portanto, do ponto de vista jurídico, o que está aqui, digamos assim, até acarreta um conjunto de responsabilidades para a Câmara do Cartacho que não estão de acordo com a posição, com a qual eu concordo,
que o Sr. Vice-Presidente acabou agora de afirmar, é que o protocolo vale para esta edição, setembro de 2021, mas nos modos em que está redigido, transforma, digamos assim, a intenção, repito mais uma vez, com a qual estou de acordo, de setembro de 2021, num conjunto de responsabilidades que se estendem para além de setembro de 2021. Portanto, nestes termos nós não podemos votar a favor, lamentavelmente, porque não temos obviamente nada contra o evento e muito menos contra a freguesia de Valado. Vice-Presidente Fernando Amorim. Presidente, aqui este processo já tem 15 dias, não sei, mas eu tenho necessidade, aliás, temos necessidade realmente de aprovar este sentido. Eu ia propor que eu ia pedir aqui também ao nosso gabinete jurídico que faça a correção, não é? Nomeadamente porque o objetivo é claro, é que este protocolo seja só para este ano, ponto. Corrigir todas estas situações em termos interpretativas que o Dr. Jorge Gaspar mencionou e avançarmos com esta votação mediante esse compromisso de corrigir tudo isso, porque realmente este protocolo é apenas para 2021, ponto. Bom, eu acho que a melhor maneira de ultrapassar o impasse é as alterações que foram propostas pelo vereador Jorge Gaspar serem aqui aceitos como alterações já aceitos ao texto e podemos deliberar, se todos estiverem de acordo. Se estamos todos de acordo, podemos deliberar. Presidente, eu julgo ter percebido o que disse. As alterações então irão no sentido de expurgar, de retirar do texto do protocolo todas as referências a edições posteriores, tudo isso. E, portanto, setembro de 2021, ponto final parágrafo, assim, para o ano, quem estiver logo verá se deve manter ou não manter, e nos mesmos termos, ou em termos diferentes, aquilo que aqui está. Se assim for, com certeza que sim. Isso. É exatamente isso. Porque já tinha sido esse o espírito da discussão há 15 dias, não? Já tinha sido esse o espírito. Não foi revertido no texto. Obrigado, então. Então, sendo assim, com as alterações propostas pelo vereador Jorge Gaspar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado. O ponto 7, que tem a ver com os bombeiros, trouxemos aqui para a apreciação e aqui de forma muito sumária, há pouco o vice-presidente já enunciou esta questão que nos tem aqui prendido as nossas preocupações e a nossa atenção, sobre o qual também já motivou a reunião com a Secretária de Estado que acompanha a área da Proteção Civil, que tem a ver com a interpretação do Decreto-Lei 2019, nomeadamente naquilo que tem a ver com o número 2 do artigo 4º, quando fala que os assistentes operacionais e assistentes técnicos que à data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei exerçam funções correspondentes ao conteúdo funcional das carreiras de bombeiro municipal e bombeiro sapador, prevista no Decreto 106/2002, podem ser integrados na carreira de sapador-bombeiro através de procedimentos concursais, e onde depois, no número 3 do artigo 4º, fala na questão de, e passo a citar, podendo excepcionalmente ser dispensados os requisitos de ingresso na carreira, designadamente relativo à idade, onde se pretende ver no uso do advérbio designadamente a possibilidade de poderem ser dispensados outros requisitos, nomeadamente a questão do estágio, ou nomeadamente a questão de poderem ter o abono referente às novas funções. E, portanto, aqui as dúvidas que são suscitadas também pelos nossos serviços têm a ver, são exatamente, acima de tudo, duas. Primeira dúvida, a possibilidade dos concorrentes serem dispensados da realização de estágio, e também naquilo que tem a ver com o regime remuneratório durante o estágio. Nós trouxemos este assunto para partilhar convosco, que é um assunto também bastante importante, numa área bastante sensível da atividade municipal. Como sabeis, somos um dos poucos municípios que têm uma corporação de bombeiros municipais, e aqui, perante um conjunto de incertezas e dúvidas que
que os pareceres que temos solicitado também não nos têm retirado, e sendo esta matéria sensível, também partilhar convosco e também saber da parte de todo o Executivo Camarário a vossa sensibilidade para esta questão, até porque temos um conjunto vasto de municípios que fez esta leitura extensiva da lei, nomeadamente da expressão designadamente, que abriu aqui a porta para dispensar a questão do estágio e automaticamente colocar, e parece-nos que é o mais justo, os bombeiros, os assistentes operacionais nestas condições na carreira de bombeiro sapador, mas também temos tido aqui municípios como nós com reservas em relação a esta matéria, que quer a Secretária de Estado, quer um conjunto de organismos com quem já conversamos, também não têm uma cabal resposta para nos esclarecer. Portanto, aqui de alguma maneira foi partilhar convosco o parecer efetuado pelo Dr. Vítor Batista, e caso também tenham opinião formada em relação a esta matéria, também poder aqui recolher os vossos contributos como úteis para a tomada de decisão que queremos fazer, até porque esta semana vamos ter uma reunião geral, uma reunião de trabalho com os bombeiros sobre esta matéria, e para nós também, honestamente, era útil perceber aqui a leitura de todo o Executivo. Vem apenas para a apreciação, não é competência naturalmente deste Executivo deliberar esta matéria, mas pela sua natureza, pela sua sensibilidade, entendemos partilhar estas nossas preocupações convosco. Portanto, aqui, se alguém quiser intervir, teria aqui a oportunidade, naturalmente. O vereador Nuno Nogueira, tenha à vontade. Obrigado, Presidente. Eu li o parecer jurídico. Queria aqui fazer uma questão a si e ao Dr. Fernando Amorim relativamente aos outros municípios aqui da nossa comunidade intermunicipal. Qual a posição, se pode enunciar a posição daqueles municípios que já estão mais avançados? Eu tenho ideia que 2 municípios do Partido Socialista, nomeadamente o de Tomar e Alcanena e Salvo Erro, não tenho a certeza, aqui do município de Santarém, mas penso que Tomar e Alcanena tomaram posição já há relativamente bastante tempo. Se houver mais algum município que o Presidente possa enunciar, qual foi a tomada de posição destes municípios, e de certa forma, se houver aqui uma tomada de posição de conjunto relativamente aos municípios todos, se reforça um pouco também aqui a posição isolada do município do Cartaz. Enquanto a minha opinião, relativamente aqui, a opinião pessoal, relativamente aqui à questão, a este tema propriamente dito, eu penso que acompanha aquilo que já foi anunciado logo no início da reunião. De certa forma, aqui a questão da dispensa de estágio e a integração direta na carreira seria provavelmente, se calhar, a opção. Eu não sei, de certa forma, se o facto de os nossos bombeiros tivessem que permanecer, presumo que seria os 6 meses em período de estágio. 6 mais 6, sim. 6 meses de estágio mais 6 meses de informação. Peço desculpa estar a interrompê-lo. Faz mal nenhum. Iria provavelmente, se calhar aqui, iríamos ter algum problema, provavelmente aqui no apoio à comunidade e não só. Depois, relativamente à questão da responsabilidade enquanto estagiários, não sei qual seria o desfecho, mas presumo que o desfecho seria complicado. Presumo que provavelmente será esse o caminho, mas gostaria que o Presidente me elucidasse, por favor, das opiniões que os seus colegas têm da comunidade relativamente a este tema. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Portanto, aqui nós temos a situação, como disse, Tomar e Alcanena, que avançaram há mais tempo. Santarém avançou recentemente, também teve aqui dúvidas, reservas e avançou recentemente. Lausanne, Lolé também já avançaram no sentido de dispensar a questão do estágio. Portanto, estes são os municípios com quem tenho estado em contacto. Cruz e Cartaz são aqueles que aqui na nossa região têm algumas reservas em relação a esta matéria. O segundo ponto para dizer que, infelizmente, o legislador não foi claro.
e penso que nesta matéria teria sido fácil de ser claro. Ou seja, é pouco racional que bombeiros que têm toda a formação exigida feita ao longo dos anos não possam ter um regime de equivalências que possa dispensar. Ou seja, vamos imaginar aqui uma situação prática. Vamos imaginar que nos nossos assistentes operacionais que já exercem a função de bombeiro há muito tempo não teriam o quadro de formação exigido, aí naturalmente que entenderíamos que havendo um pacote de formação exigível, havia um regime de equivalência, algo de validação, algo desse género, como se faz na formação, como se faz nas faculdades, e só iria fazer a formação que estivesse em falta, e esse período, os 6 meses de estágio eram dispensados. Ele faz aquilo há 10 anos, há 20 anos, e nas unidades formativas apenas aquilo faltaria para ter o pacote de formação que é exigido para a carreira de sapador. A lei é completamente omissa em relação a isso. Na reunião que nós fizemos com a senhora Secretária de Estado que acompanha a Proteção Civil, foi a sugestão que deixámos, porque isto no fundo acaba aqui por provocar, por ambiguidades de leitura na lei, acaba aqui por provocar uma situação desigual e um risco, quer para bombeiros, quer para autarcas. Ou seja, isto se dermos aqui um passo mal dado, além de os bombeiros poderem no futuro, e o Conselho do Cartaz passou por essa experiência há muitos anos no passado, de bombeiros a terem que devolver o que receberam, mas também aqui com risco de sanção reintegratória, neste caso a incidir sobre mim e o vice-presidente que processa os pagamentos, que os valida a nível daquilo que os bombeiros possam receber, e se amanhã havendo uma inspeção isto possa ser indevido. Portanto, daí nós, por este melindre todo, também queremos discutir isto convosco, porque é uma matéria particularmente sensível e que pode ter aqui consequências graves por ambiguidade na moldura legislativa que acaba por dar corpo a isto. Não sei se tenho a bondade, engenheiro Nuno, vereador Nogueira. Muito obrigado. Presidente, diga-me uma coisa, o objetivo será fechar este tema até às eleições ou vai-se transitar para o próximo mandato? Essa será a questão. Nós vamos discutir este assunto, se houver na próxima quinta-feira com os bombeiros, sendo aqui a nossa perspectiva resolver neste mandato, naturalmente. Ok, o objetivo será efetivamente avançar para aquilo que é portanto, a dispensa de estágio, mantendo naturalmente a remuneração do bombeiro, é isso? É uma das questões que nesta altura estamos a ponderar, porque fazendo o exercício ao contrário, também teríamos aqui problemas de constitucionalidade, segundo alguns juristas com quem falamos, de baixar o índice remuneratório de pessoas que já estavam na categoria de assistente operacional há muitos anos e que ao passar para estágio também aí seriam prejudicados. Sim, claro. Portanto, ou seja, fazendo o exercício ao contrário, também temos múltiplos argumentos para poder fundamentar a decisão que nos parece mais justa. Vereador Jorge Gaspar, tenha a bondade. Obrigado, Presidente. Sendo a intenção de resolver isto neste mandato, e portanto, o significado é o quanto antes, e eu percebo, agradecia, por favor, quando tomassem a decisão de agendar o ponto, que o pudessem fazer com alguma antecedência, para lá da antecedência legal, para que nós também, enfim, nesse período de tempo então mais dilatado, possamos ou pudéssemos estudar a situação do ponto de vista jurídico de um modo um pouco mais aprofundado. E, portanto, enfim, não sei se será para 16, para a primeira reunião de setembro, mas se quando o Presidente, enfim, os colegas do Executivo eleitos pelo Partido Socialista tomarem a decisão de agendar, se nos pudessem dar nota, ainda que informalmente, com a mais antecedência, seria interessante para nós, para podermos, de facto, preparar a questão, cujos contornos juridicamente complexos eu percebo perfeitamente, de uma forma mais aprofundada. Obrigado. Obrigado. Pronto, transmitir aqui ao vereador Nuno Nogueira, que eu perdão e
dizer que, de facto, 6 meses em estágio, 6 meses em formação, mesmo a questão do orientador do estágio, colocava em causa toda a operacionalidade da nossa corporação. Portanto, e daí que nos parece que a lei não é feliz, o quadro legal não é feliz, porque numa corporação como a nossa, onde, salvo erro, e o vice-presidente me corrija se eu estiver enganado, estamos a falar de 27 pessoas. Presidente, são 26 assistentes operacionais a exercer funções de bombeiro e 6 bombeiros profissionais. Pronto. Portanto, neste âmbito, nem tínhamos número de bombeiros suficientes para serem orientadores de estágio. Portanto, colocaria até em causa a própria operacionalidade e até o próprio serviço 24 sobre 24 horas, com os escalões e com as escalas de serviço que nós temos. E, portanto... Presidente, peço desculpa. Só para referir, por exemplo, sempre que saísse uma ambulância ou um carro, não é? Tinha que ser sempre acompanhado por um bombeiro que não fosse estagiário, ou seja, não podia haver nenhum serviço, nenhuma equipa, sem ter um bombeiro profissional a acompanhar os estagiários, o que para a nossa corporação era impossível prestar esse serviço de socorro, nem que os 6 bombeiros estivessem a trabalhar 24 horas por dia. Muito bem. Obrigado, Vice-Presidente. E é isto, em relação a esta matéria. Não sei se há mais intervenções. Sim, Sr. Presidente, só 3 coisinhas muito rapidamente. As únicas reservas que tenho aqui são relativas ao facto de esta decisão, como diz no parecer jurídico, ser geradora de responsabilidade financeira reintegratória, quer para os bombeiros, quer para os autarcas que tomem a decisão. E isso a mim preocupa-me, que por uma lei mal feita, que sejam os bombeiros e os autarcas a ter que despender do seu pecúlio por terem procurado resolver uma injustiça e transformá-la numa situação justa. Dizer que, e já que a senhora Secretária de Estado da Proteção Civil está ao corrente desta situação, que em bom rigor quem deveria colmatar esta situação de injustiça seria o legislador, e neste caso, por via das competências governativas, esse assunto ser celermente tratado. E de facto compreendo que a falta de operacionalidade, ou melhor, que a operacionalidade da corporação seja posta em causa por uma lei que não é clara e que castiga aqueles que querem corrigir uma situação que é injusta. E é só. Obrigado, Sra. Vereadora. Acompanho tudo o que disse e até aqui aproveitando para de facto transmitir que a nossa estratégia em relação a esta matéria, para também aqui mitigarmos o risco de todos aqueles que estão envolvidos e, como disse bem, não estão na origem de um problema, faz-se uma lei para resolver um problema, depois cria-se aqui outro problema, e naturalmente aqui a responsabilidade legislativa é do Governo. Transmitir que aquilo que será a ação da Câmara em relação a esta matéria, vamos dar conhecimento a todas as entidades inspectivas e ao Governo, quem tem a responsabilidade de poder resolver este problema, e portanto avançaremos também com essa comunicação às entidades inspectivas, transmitindo aquilo que é a ação que pretendemos tomar e questionando naturalmente essas entidades se vem algo de irregular naquilo que seja a tomada de posição administrativa da Câmara Municipal em relação a esta matéria. Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, agradecer a partilha dos vossos contributos e daquilo que também consideram naturalmente em relação a esta matéria, que, reitero, não sendo responsabilidade deste Executivo de deliberar, é uma matéria que naturalmente, e tratando-se de bombeiros, com grande impacto na nossa comunidade. Os pontos 8, 9 e 10 têm a ver com os pagamentos efetuados entre 6 de julho e 19 de julho.
o resumo diário da tesouraria à data de 19 de julho e a posição dos compromissos entre 6 de julho e 19 de julho. Eu pergunto se em relação a estes 3 pontos finais tem alguma intervenção. Não havendo intervenção, dou a palavra à nossa secretária, a doutora Ana Silvestre, para a leitura da minuta da ata. Tenha à vontade. Ora bem, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar os pontos 1 a 6, sendo certo que eu depois vou fazer aquelas alterações faladas no ponto 6. Apreciou o ponto 7, tomou conhecimento do ponto 8 a 10. Relativamente à minuta da ata, deliberou. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e os nossos trabalhos em encerrar às 22h25. Agradecer a todo o Executivo a vossa participação e desejar-vos um bom trabalho e o resto de uma boa semana. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa semana. Boa noite e obrigado. Boa semana e boas férias. Obrigado. Boa noite a todos. Adeusinho, boa noite. Boa noite. Boa noite e obrigado.